passei quase toda a minha adolescência toda querendo deixar de existir. Isso pode ser por vários fatores, por eu ter crescido num lar cristão que não convinha com o meu estado de ser. Isso pode ser porque eu não gostava da minha aparência, porque eu não gostava das pessoas que estavam me rodeando, porque eu sim poderia ter depressão. Eu não sou diagnosticado, então eu não posso falar que eu tenho depressão ou qualquer coisa do tipo, ou que eu tinha. Mas eu quis deixar de existir muitas vezes. Muitas, muitas, muitas. Eu sinto que sempre dava errado em todos os momentos, e tudo que eu queria fazer de diferente, ou tudo que eu pensava e queria viver e externalizar não condizia com o estado de ser que eu tava no momento, sabe? E por isso eu não me imaginava passando dos 18, dos 20 anos, e eu não tinha planos, porque na minha cabeça eu ia me matar em pouco tempo. E aí, por causa disso, eu atualmente sou uma pessoa que não tem planos. Eu atualmente não sou tão depressivo. Eu gosto muito da melancolia, gosto muito de músicas tristes, coisas tristes, mas eu deixei de ser uma pessoa totalmente melancólica. Eu encontro felicidade em muitas coisas. Felicidade em um café, felicidade em umas pessoas específicas, em momentos específicos, em simplesmente escutar uma música. E existem várias formas de felicidade além da tristeza, mas eu prefiro focar na felicidade do que na tristeza, porque as coisas ruins elas acontecem. Tipo assim, nós eram pessoas que cresceram dentro de uma sociedade com não tanto dinheiro, é muito pouco provável que a gente, tipo, espere ou sinta coisas extremamente boas e viva experiências boas, mas existem coisas boas, existem pessoas boas, existem coisas que a gente pode fazer pra ser feliz. Mas o fato de eu ter sido depressivo fez com que eu não tivesse planos em nenhum momento. E eu percebi isso só hoje. Tipo, essa semana eu tava olhando pra mim e eu falei, Apolo, quais são os seus planos pro futuro? Na verdade, uma pessoa falou isso pra mim, perguntou, tipo, quais são os seus planos? E isso ficou sabe, me remoendo, porque na minha cabeça eu não tinha plano, porque eu gosto de viver o momento em cada forma. Então, tipo assim, as coisas elas acontecem como elas têm que acontecer. Eu, inclusive, vivo uma forma que é o amor fati, tá escrito no meu peito. O amor fati é meio que o amor ao destino. As coisas elas acontecem como tem que acontecer. E se a gente ficar remoendo essas coisas, a gente vai deixar de existir, porque meio que a gente vai contra a corrente, sabe? E eu pensei que eu tava vivendo dessa forma e que isso era uma coisa boa. Eu ainda acredito no amor ao destino, no amor às coisas que vão acontecer, mas eu achei importante eu criar alguns planos. Então, criei metas para 2026. Então, eu quero ler mais livros, eu quero escrever mais, eu quero amar mais, falar mais com pessoas, definir o que eu quero fazer no ano que vem. Então, eu vou procurar alguma faculdade, alguma coisa que eu ainda não fiz. E eu percebi que isso realmente vai se tornar uma coisa muito importante na minha vida, porque se eu não escolho, as possibilidades elas vão morrendo. É como se, inclusive sobre o livro da Silva Plath, A Redoma de Vidro, que ela fala que tem uma árvore de figos e cada figo vai caindo aos lados dela, e enquanto eu não escolho nenhum deles, eles vão apodrecendo. E isso é sobre a minha vida, assim. Enquanto eu não escolher algum plano para ela, eu percebo que as várias possibilidades que eu já tinha, que eu poderia ter escolhido, que eu poderia ter me esforçado, eles vão morrendo na minha frente, porque eu não consigo escolher. E eu percebi que é muito importante eu escolher. Eu ainda tenho 20 anos. 20 anos é uma idade, tipo, não é uma idade alta. As pessoas, elas acham que, tipo, nos 18 anos a vida tem que estar feita. Eu não concordo nem um pouco com isso. Aos 18 anos a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo, a gente não aprendeu o que é ser uma pessoa adulta. Então, tipo, é muito injusto com nós mesmos esperar que aos 18 anos a gente já tenha uma vida completa. Tipo, aos 18, 20, 19 eu comecei a morar sozinho, eu comecei a gastar um dinheiro que eu poderia não ter gastado, eu fiz coisas que me impediam de viver uma vida diferente do que eu vivo agora. Eu não me arrependo dessas escolhas, porque eu acho que eu tenho noção das coisas que eu já fiz. Eu acho uma coisa muito importante não só pra mim. Eu não vi o futuro, mas eu sempre gostei muito de entender o passado. Então, o que eu já fiz que não faz sentido mais pro Apolo do agora? O que eu poderia ter feito diferente, mesmo que eu não faça? E o que o Apolo do passado pensava? Então, tipo assim, eu sei que as minhas escolhas, as minhas faltas de escolhas, foi porque ele era depressivo. Eu era depressivo. Não tem como eu querer uma coisa de uma pessoa que queria se matar todos os dias. Mas hoje eu não quero me matar. O que eu posso fazer agora
que, tipo, isso mude meu futuro. Eu posso escolher coisas, eu posso definir coisas que fazem sentido. E se essas coisas não derem certo, eu posso mudar. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam, mas é importante ter um plano para você ter uma expectativa de vida. Porque se você quer morrer daqui a um ano, você não vai fazer planos. Você não vai mudar nada, você vai ficar sem expectativa de vida, porque você não quer existir. E é muito triste não querer existir, mas eu entendo também, é compreensível, porque, né, passei uma boa parte da minha vida não querendo existir. Só que uma coisa que eu prego muito, falo muito pra todo mundo, é sobre a necessidade de arrependimento que as pessoas têm. As pessoas acham que elas precisam se arrepender de muitas coisas e mudaram muitas coisas que elas já fizeram. E eu acho que a gente pode fazer diferente a partir de agora, mas eu acho que noção de erro é diferente de arrependimento. Eu tenho noção de tudo que eu já fiz, tenho noção do que eu posso mudar, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque arrependimento é burro. Arrependimento é burro pra caralho. Porque você se arrepender de uma coisa que é o seu eu do passado queria fazer, fazia sentido pra ele, é a mesma coisa de você negar a sua existência do passado. Você consegue voltar no passado? Você consegue fazer diferente do que você já fez? Você não consegue mudar o passado. Então, a partir de agora, o que você pode fazer sendo um ser existente, um ser presente, um ser vivente, se essa palavra existir, o que você pode fazer pra ser diferente do que você era? É isso. Eu acho que ser um depressivo sem plano me impediu de viver muita coisa, mas também me permitiu viver muita coisa. Eu acho que o fato de eu viver cada momento me ensinou a olhar para tudo. Eu sempre estou presente, independente do que eu estou fazendo. Eu estou andando na rua, eu estou prestando atenção em todos os detalhes. Estou conversando com uma pessoa, eu vou me esforçar muito para entender tudo que a pessoa está falando e às vezes eu vou prestar atenção em tudo ao redor. A minha falta de necessidade do futuro, a minha falta de desejo do futuro me fez viver o presente como se fosse o último, porque realmente poderia ter sido. E realmente pode ter sido. Eu não tô falando que o fato de eu ter deixado de ser depressivo impede que eu possa morrer amanhã. É só que eu não quero mais morrer amanhã. E eu tenho um plano para que isso não aconteça. Mas eu posso morrer amanhã também. Só que eu acho importante eu ter uma expectativa agora. As pessoas se importam com a minha vida, as pessoas se importam com a sua vida. E eu acho muito importante você deixar de achar que as pessoas não se importam. As pessoas se importam, você é um ser humano amado. E se você não é amado ainda, procure pessoas que te amam, porque sempre vai ter. É muito impossível você ser insuportável ao ponto de não ter uma pessoa que te ama. Se tiver, se não tiver, aí realmente eu posso falar que o problema pode ser você. Mas aí quem sou eu pra dizer qualquer coisa, né? Tô aqui do outro lado do vídeo, nem dá pra mudar nada. Mas é isso. Acho que dá pra mudar as coisas que a gente tem noção dos erros. E dá pra se amar. Dá pra amar a vida que você pode ter. E criar planos, porque a vida ela não vai parar. A vida não vai te esperar. E é isso. Eu sou o Apolo. Esse é o Ódio ao Amor. Fiquem bem, se cuidem. Beijo pra vocês.